iniciar agora. Acabei de iniciar. Vamos esperar o povo entrar. Espera aí, Gabriel, já estou a te chamar. Tá montado já? Boa noite, Mônica. Boa noite, Gabriel. Opa, boa noite, Cauê. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Então, me apresento. Deixa eu só fazer a nossa prece, né? Beleza. Tá, continuando. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, até Jesus. Agradecer essa noite, agradecer esse momento de aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Amém. Tá dando uma interpretativa. Deixa eu me apresentar primeiramente, né, para você. Eu sou o Cauê, como a gente já conversou bastante no WhatsApp, faço parte da Evangelização Espírita Meimei, daqui de Guaxupé, especificamente evangelizador da Mocidade Espírita, juntamente com a Thaís Regina, com a Marina e com o Ítalo, nosso músico. E legal. É um prazer enorme chamar você para falar na nossa live. Vimos bastante sobre você, achamos um pessoal muito bacana para a gente comentar sobre o assunto. E se apresenta um pouquinho para a gente, Gabriel, fala a importância da mocidade no seu ponto de vista. Beleza. Primeiramente eu que agradeço o convite aí, para mim é sempre uma oportunidade, né? O Espiritismo, ele é uma coisa que ressignifica o tempo todo da minha vida e toda vez que eu posso falar sobre, eu fico muito feliz. E agradecer também ao Thiago Brito, né, meu amigo Thiago Brito aqui do Rio, que fez essa ponte entre a gente aí. Me coloco à disposição sempre do pessoal que queira que a gente desenvolva esse trabalho assim. A gente fica feliz quando os amigos fazem essas pontes assim, né? E para mim, cara, assim, a mocidade, eu fui criado em berço espírita, né, Cauê? Meus pais se conheceram, para você ter ideia, meus pais se conheceram na Mocidade Espírita de Araruama, cidade que eu nasci, do Grupo Espírita Allan Kardec, e eu nasci já ali, eu e meus irmãos, a Iracema que está aí comentando, é lá do Kardec também, e lá eu também cresci, fiz mocidade, fiz tudo, toda a parte de evangelização lá, e tem um determinado momento que eu comecei a evangelizar, né? Eu digo, na verdade, o seguinte, que eu fui filho de espírita até os 23 anos, porque eu ia meio que obrigado, eu não curtia tanto. E depois eu passo por determinadas questões na minha vida que eu mudo um pouco a minha forma de tentar olhar para a mocidade, né? E aí eu vou espontaneamente para a mocidade e começo a fazer ali meu trabalho de evangelizador, que já tem mais de 10 anos, né? Eu comecei evangelizando... Fui coordenador de grupo de teatro, um grupo de teatro chamado Sorrisos, Contadores de História. Fui evangelizador da Seda durante 10 anos, que é a Ação Comunitária Espírita Divino Amigo. Um abraço para meus amigos de lá. E hoje eu moro em Niterói, né? Minha família, eu, minha esposa e minha filhinha, a gente mora aqui em Niterói, eu trabalho no Rio, então Araruama é aproximadamente uns 90 quilômetros daqui, então 1 hora e pouca de viagem, minha família toda de lá, então eu fazia assim, eu ia, evangelizava no final de semana e voltava para trabalhar e morar aqui em Niterói. Aí essas coisas hoje em dia já ficam mais complicadas, aí eu comecei a desenvolver minha vida aqui, de evangelizador, e aí eu trabalho na Rádio Rio de Janeiro, faço um programa lá chamado Se Liga Espírito, dá para conferir, é só entrar no YouTube e buscar pela Rádio Rio de Janeiro, lá vocês podem ver o programa Se Liga Espírito, tem uma playlist lá muito interessante, espero que vocês gostem. E eu participo também com a minha amiga Rosária, lá de Campo Grande, do podcast Lente Espírita, também disponível no Spotify e em outras plataformas.
Aí, ó, já tem um convite aqui da Thaís falando pra você vir ensinar teatro pra nossa mocidade. Aí, tamo aí. Então vamos lá. O tema que você propôs pra gente, mentira, eu que vi o tema e propus pra você, né? Eu vi você fazendo uma casa espírita e falei que seria importante. Aí a gente fala sobre super-heróis em tempo de pandemia. Aí eu peguei uma pequena frase do livro, eu sempre sei esse nome do livro, Vida de Jesus e Vida, de Joana de Ângeles, que fala assim, segundo o dicionário, heróis é o homem notável por sua qualidade ou qualidades extraordinárias. Então, mais ou menos nesse que o herói é o homem notável por sua qualidade extraordinária, que a gente vai começar a falar desse bate-papozinho nosso. E aí, o que é ser super-herói nesse período de pandemia, Gabriel? Eu acho que, primeiramente, você trouxe uma frase assim, sensacional para a gente começar, né? Porque quando a gente imagina assim, né? O herói. Como é que é? Repete aí, por favor. O herói é aquele Ó, com uma. o herói é o homem notável por sua qualidade extraordinária. Notável por sua qualidade extraordinária. Eu acho isso de uma reflexão que já dá para a gente guiar tudo que a gente vai fazer aqui. O conteúdo que eu trouxe também já dá para a gente andar um pouquinho por isso, mas é assim, um homem notável por sua qualidade extraordinária. E aí a gente se pergunta, né, que qualidade? Eu trouxe aqui a minha camisa, né, eu sou um fanático por super-heróis, tenho lá as minhas milhares de revistinhas em casa, uma coleção fechada de vários eventos, da Marvel, da DC, e aí a gente vê lá esses homens notáveis com qualidades extraordinárias. O lance da gente entender essas qualidades é o seguinte, sobre que qualidades a gente está falando, né? Quando a gente fala em super-herói, aí eu vou te perguntar, Cauê, qual super-herói que tu curte mais? Super-herói E que aí eu a curto galera que mais. está aqui também pode falar aí o super-herói que vocês curtem mais, porque a gente vai tentar ver a qualidade desses homens, e mulheres, claro. Eu acho que eu não tenho um super-herói que eu curto mais. Não tem? Então Eu acho chuta que um não. aí. Fala um qualquer aí. Tá, então vou chutar o Batman, então. O Batman ele teria só as qualidades lá extraordinárias, uma super inteligência. Uma das qualidades extraordinárias que permite ele fazer o que ele quer fazer é ele ter dinheiro, né? Para ele ter dinheiro faz ele poder fazer o bate-cinto, bate-carro, bate-avião, bate qualquer coisa, né? Eu gosto muito do Hulk. O cara tem uma super força, super resistência. Ele não voa, mas ele dá um pulo, sai daqui, atravessa Araruama, Niterói. Eu dou um pulo, saio daqui e vou. Ó, o Marco já botou aqui Jesus. Ó, o Marco já tá, ele tá forte na parada, na brincadeira. A É, Thaís, nossa evangelizadora, colocou Mulher Maravilha aqui. O Mulher Marcos colocou. Maravilha. Ó, Mulher Maravilha eu acho sensacional, porque a turma de hoje em dia acredita que a Mulher Maravilha, ela não, ela só tem a super força dela, ela voa, tem aquele arco mágico, né? Mas a mulher de antigamente, Mulher Maravilha de antigamente, ela tinha um avião invisível. E aí ela perdeu isso com o tempo. Eu acho que ela foi. O pessoal prendeu Foi esse avião roubado. invisível Ela dela. foi Deve ter roubada. acontecido. Não sei o que aconteceu. Então foi roubado. Mas o fato é que quando a gente observa essas qualidades que elas são preponderantes nesses heróis, o que elas têm em comum? Elas têm em comum uma característica de potência que consegue lidar com fenômenos materiais. Percebe só? Então a super força consegue segurar um soco, consegue levantar um carro, consegue segurar uma casa. O cara que voa, ele consegue voar, ele consegue vencer a gravidade. A pessoa que consegue regenerar, ele tem um funcionamento orgânico com uma capacidade muito maior. O Batman, com a sua inteligência, ele combate o crime, então o que ele está envolvido em combate são sobre questões materiais. E aí, quando a gente pega lá no livro O Homem Integral de Joana de Ângeles, que é um livro sensacional, ela vai dizer assim, olha só o que Joana vai dizer num capítulo intitulado Heróis, Mitos, na verdade, o nome do capítulo é titulado Mitos. Olha só o que ela vai dizer. Medos e heróis, medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas que refletem o estado evolutivo. Então ela dá para a gente um ciclo de medo, ansiedade, aspiração e sofrimento. Então você imagina só, imagina um homem antigo lá, eu tenho medo da floresta, né?
E aquilo me gerava uma ansiedade. O medo gera na gente um estado que a gente precisa achar uma solução para ele. Então eu gero uma ansiedade. E quando eu aspiro resolver aquele problema e não consigo, ele me gera sofrimento. Então é um ciclo de medos, ansiedades, aspirações e sofrimentos. E aí ele começa a elocubrar possibilidades para resolver aquele problema, ainda que seja no imaginário dele. Então aí vem a criação dos mitos associado ao estágio evolutivo daqueles homens. Então quem eram os heróis, por exemplo, dos Homens das Cavernas? Os heróis do Homem das Cavernas era aquele cara que conseguia ser o grande caçador. É aquele que às vezes era pintado lá nas pinturas rupestres como aquele que se destacava na caça. Quem seria, por exemplo, os heróis de um tempo da mitologia grega? Aí a mitologia grega é interessante porque é onde o termo herói ele aparece, né? Ele aparece com os semideuses, que eram filhos de deuses com um humano ou uma humana. Então, quando eles tinham lá a sua relação e que nasciam lá um ser, esse ser era um semideus. Aí veio o nome herói. E Hércules é um daqueles heróis mais conhecidos, né? Então, o estágio evolutivo daquele tempo era uma sociedade que vivia da caça, era uma sociedade que vivia da brutalidade. Então, reflete um homem com super força. Mas aí, nos nossos tempos, né, isso vai mudando, né, Cauê? Isso vai mudando. O nosso estágio evolutivo tem uma série de outras demandas para poder ter criações de heróis. Gabriel, interessante também no livro Jesus é Vida, de Joana de Anjos, psicografar por Divaldo, é a frase que ela fala que em todas as épocas a humanidade elegeu e aclamou por um herói. Então sempre a gente precisou de alguém para, vamos dizer assim, para terceirizar os nossos problemas, para resolver para nós algo. E aí isso é muito interessante, né, Cauê? Porque você está falando sobre terceirizar os nossos problemas. E a gente tem, às vezes, também, aí aproveitando uma das formas da gente olhar essa questão do herói, mas daqui a pouco eu vou voltar para o tema, é assim, é a gente imaginar, cara, como que a gente lida com a nossa vida, né? Nós somos espectadores de um combate entre Goku e Vegeta. Tirando aqui o nosso Dragon Ball Z, quem viu o Dragon Ball Z aí sabe que o Goku e Vegeta lutaram, mudavam para vários Majin Buu, tinha vários caras, né? Mas o fato é, quando a gente é espectador, você nomeia um herói, você torce por esse herói, e você tem um vilão, e você torce contra esse vilão. Então o seu papel é muito confortável. Você fica ali, a gente fica ali torcendo, simplesmente. Quando o cara faz uma coisa que a gente gosta, valeu, tá valendo. Quando ele não faz uma coisa que a gente não gosta, a gente pode fazer com que esse herói deixe de ser herói e passe a escolher outro. Mas a gente como espectador. Mas Jesus nos convida a ser espectadores, como diz Augusto Boal, um dramaturgo brasileiro aí que fundou o Teatro do Invisível, né? Augusto Boal dizia que a gente precisava ser espectadores. A gente precisa observar, mas nós precisamos ser agentes construtores do mundo que a gente sonha. Exatamente. E aí eu vou te contar uma coisa, hein, sobre a sua frase aí que eu achei muito interessante. Dessa sua frase que você mandou aí, né, que são homens notáveis, com qualidades extraordinárias, a gente se pergunta, né, Homem de Ferro, Homem-Aranha, todos esses heróis, Hulk, Mulher Maravilha, She-Ra, a gente se pergunta o seguinte, esses heróis conseguiriam resolver problemas do espírito? E aí, galera? Responde aí, galera. Quero ouvir. Bota nos comentários. O Homem-Aranha conseguiria resolver problema do espírito? Um Hulk da vida, um super-homem, conseguiria resolver problemas do espírito? Por exemplo, um sofrimento, uma separação de um relacionamento doloroso. Por exemplo, uma compulsão por jogos, uma compulsão por celular, ou, por exemplo, uma raiva que a gente tem descontrolada. Esses super-heróis conseguiriam dar jeito numa coisa dessa? E aí, galerinha? Creio que não, né? A Letícia está falando aí também que acha que não. E por que eles não conseguem?
Esse que é o maior lance. Por que que eles não conseguem? Vamos lá, galerinha. Eles não conseguem, povo, porque o que acontece? Nós somos espírito ou nós somos a matéria? Nós somos espíritos. Nós somos o espírito, nós não somos o corpo. Se nós não somos o corpo e esses heróis têm as suas potências relacionadas ao corpo, então potências materiais não conseguem dar conta de resolver problemas espirituais que estão dentro. O Hulk pode ser super forte. Ele consegue, por exemplo, segurar a mão mais forte que vai atacar ele, mas ele não consegue ter força para segurar a raiva que entra dentro dele e que desequilibra o estado de ser dele, né? O Hulk consegue, por exemplo, ter super resistência e impedir com que ele seja atacado ou que ele seja cortado. Mas quem disse que o coração dele não pode ser dilacerado por uma desilusão qualquer? E isso vale para todas as outras nossas formas de pensar. Quando nós, humanidade, criamos heróis que refletem o nosso estado evolutivo... Beijo, tia Darlene! Esse nosso estágio evolutivo é um estágio evolutivo segundo Kardec, menino Kardec, que era um rapaz atento. Ele vai colocar lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 96, vai ali até a 103, ele vai conversando um pouco sobre a evolução do espírito. Ele vai propor, a partir da questão 100, uma escala de evolução dos espíritos, a partir da informação que os espíritos dão. Os espíritos falam assim, ó, a gente poderia dividir a evolução dos espíritos em 3 estágios. Uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide, a matéria predomina sobre o espírito. O meio da pirâmide, o espírito passa a predominar sobre a matéria. E o topo da pirâmide, nenhuma influência mais a matéria tem sobre o espírito. Agora você percebe, nego, que o seguinte, os nossos heróis, eles são heróis com potências espirituais ou materiais? Materiais. Totalmente materiais. Então eles refletem um estado de evolução de uma sociedade de espíritos evoluídos, ou seja, esse meio da escala, Kardec, os espíritos vão chamar de espíritos bons, ou seja, o espírito predomina sobre a matéria, e a base da escala seriam espíritos imperfeitos. Onde a gente estaria? Em espíritos imperfeitos ou espíritos bons? Imperfeitos. Imperfeitos. A matéria predomina sobre o espírito. Então, esses nossos heróis refletem a nossa psicologia que ainda tenta resolver problemas do espírito com questões materiais. Então a gente tenta lá, por exemplo, na nossa ansiedade, lidar com a nossa ansiedade vendo mais um episódio no Netflix, pegando o celular mais uma vez, comendo um bolo de chocolate. A gente tenta lidar, por exemplo, com as nossas frustrações. Quantos colegas a gente não tem que fala assim, eu vou beber para esquecer os meus problemas? Tem até música com esse tema, porque a gente tenta resolver problemas do espírito com questões materiais. Mas quanto você conhece que chega assim, Cauê, e fala assim, cara, estou ansioso, eu preciso me acalmar, olhar para dentro de mim, saber o que está acontecendo, eu preciso buscar me alimentar por dentro de filmes, de livros que vão me trazer um pouco desse equilíbrio. Isso é raro, né? São bem poucos. Eu não entro, mas eu ainda estou no imperfeitos porque eu ainda sou imperfeito e a Arinha, eu ainda sou imperfeito porque a ansiedade é comigo, então ou eu falo demais, ou eu converso demais, ou eu vou fazer 1001 atividades, deixo minha galerinha da mocidade meio perturbada comigo, porque eu sou muito ansioso nessa parte. Cauê, se tiver um que está nessa live, que está na escala de cima, de espíritos bons, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler a frase lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. O nosso planeta, ele é um planeta de expiações e provas, e todos nós estamos nessa escala do espírito imperfeito. Uns podem estar um pouquinho assim, uns podem estar um pouquinho acá, mas todo mundo está andando junto.
E nós precisamos nos ajudar mutuamente. E não fique triste com a sua ansiedade, porque eu também tenho muitas questões de ansiedade, vivo essa situação, tenho minhas crises de ansiedade, trabalho isso na minha terapia, assim, me faz viver... Eu ansioso e era capaz, né? Nem sou aqui a minha coordenadora falando, Cauê é ansioso, capaz. Ah, não. Mas todos nós somos. Não, pelo menos assim, eu posso dizer por mim, né? Eu sou e preciso de ajuda, né? Olha, Então eu faço a minha terapia, vou deixar faço. aqui escrito. Eu era uma pessoa tímida. Quem fez minha ansiedade atacar foi Yara Cristina, que está aqui no grupo, e Thaís Regina, que era minha evangelizadora. E agora eu era uma pessoa tímida, não falava, não me comunicava. Elas que fizeram eu atacar essa ansiedade aí, ó. Cara, graças a Deus, né? Que bom, nossas evangelizadoras. Ontem eu estava numa palestra, eu estava dando uma palestra online também, e quem estava coordenando a palestra era uma evangelizadora minha. Aí ela parou e falou assim, quem diria, né, Gabriel? Estamos nós aqui. E aí, graças a Deus, essas coisas acontecem, mas a alegria. Ó, a Yara tá bolada com você aí, ó. Dedê. Aqui, Dedê é a idade. Yara, mas você não parece ter a idade que tem. Você é minha pequenininha. É. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar sobre os super-heróis, né, é uma situação que é o seguinte: se você perceber, esses poderes dos super-heróis, eles tendem a vencer, eles tendem a serem, vamos dizer assim, eles tendem a ser uma anomalia, algo que consegue quebrar leis naturais. Então, por exemplo, o cara que voa, ele estaria vencendo a lei da gravidade, né? O cara que teria super força, ele estaria vencendo a sua própria organização orgânica, que teoricamente ele não poderia ter essa super força. O cara que tem teletransporte, ele também está querendo vencer uma barreira do tempo e do espaço que ele não poderia naturalmente. Então você percebe a maturidade desses espíritos que criam esses super-heróis, como nós criamos, né? É um reflexo da nossa sociedade, ela é um reflexo que gostaria de corromper as leis naturais, para que a vida pudesse ser relativamente mais fácil, que eu conseguisse submeter o meu inimigo de uma maneira mais fácil, que eu conseguisse ter uma força a ponto de eu não ter que fazer a mesma viagem várias vezes e pudesse carregar um piano sozinho, por exemplo. Então, essa construção, ela é uma construção relacionada a uma infantilidade da nossa maturidade social, né? E aí você pensa o seguinte: o que a realidade espiritual nos impõe? Quando a gente vai ver lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer lá para Kardec sobre as leis divinas e as leis naturais, né? Vai falar sobre a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de sociedade, entre tantas, né? E lá a gente vai perceber que o amor, ele também é uma lei. E os espíritos vão nos dizer que a fé, a vivência nossa na fé, ela tem como uma base fundamental que a gente esteja em equilíbrio com as leis que regem o universo. Que nós não sejamos, que a gente não seja rebelde, porque essas leis que regem o universo, elas são uma expressão de Deus. Então, quando a gente é rebelde com essas leis, nós naturalmente já apontamos um estágio de rebeldia da nossa maturidade evolutiva. Sim. Sacou? Então, quando eu quero voar, eu quero quebrar uma lei natural. Quando eu quero ter uma força, super força, quando eu quero ter um sopro de gelo, quando eu quero botar fogo pela mão, isso daí mostra uma intenção nossa de que a gente gostaria de desobedecer o que é natural. A gente gostaria de ter uma potência, a gente gostaria de ter um dom pelo nascimento que nos permitisse corromper essas leis que a gente acha que atrapalham o nosso dia a dia, que a gente gostaria de fazer alguma outra coisa. Só que o que Deus nos convida é fidelidade, é fé. E aí a gente percebe, por exemplo, quando Jesus está perto de ser crucificado, e ele fala assim:
Pai, afastai de mim esse cálice, mas que seja feita a sua e não a minha vontade. Então a gente percebe que uma potência do herói no nível espiritual, ele tem a ver com potências do espírito e que tem a ver também com potências que é capaz de estar em harmonia com as leis que regem o universo. E não de subterfúgio, e não de quebrá-las, e não de corrompê-las, e não de ser sobrenatural, mas é exatamente aquele ser que consegue ser profundamente natural, porque a natureza também é uma expressão da lei de Deus. Exatamente. Um tópico que eu separei também aqui do livro Jesus e Vida, de Jonathan Angeles, é falando sobre a fase que a gente está vivendo agora. Atualmente, calma que o meu óculos está ruim. Atualmente, a humanidade vive uma fase de turbulências, transição. Antigos padrões de comportamento são revistos, valores consolidados são questionados ou rejeitados, sem muita análise. Olha, então vamos falar sobre um superpoder, Cauê. Olha a última frase que você falou. Lê a última, valores são questionados sem muita análise. Então eu vou dizer para você agora o superpoder que Kardec nos dá para vencer as fake news. Bora lá, então. Vamos anotar. Porque olha só, lê essa última frase aí que Joana falou. Olha que legal, galera. Presta atenção nessa última frase. Consolidados são questionados ou rejeitados sem muita análise. Valores questionados sem muita análise. Como é que Kardec usa a metodologia fundamental para a construção da codificação espírita? Ele faz assim, ó. Se você for lá, logo no início, na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá o controle universal do ensino dos espíritos. O que era essa parada? Kardec chegava e falava assim, então quer dizer, como cientista, que ele era, continua sendo no mundo espiritual, ele chegava e falava assim, então quer dizer que você, médium, está me dizendo que um espírito se comunica através de você, o nome dele é Santo Agostinho, e ele está dizendo que a forma mais prática que a gente tem de crescer, de evoluir, é conhece a ti mesmo? Beleza. Ele ia lá e perguntava para 10 médiuns diferentes que não se conheciam. Se a resposta fosse igual, ele, opa, tá valendo. Existe uma força externa, uma inteligência externa, que consegue coordenar, que consegue permear pessoas médiuns diferentes e dar a mesma resposta. Então ele, esse é o controle universal do ensino dos espíritos. Esses espíritos estão falando a mesma coisa. Ou seja, ele falava, não é fake news. É Santo Agostinho e ele está falando realmente que o caminho mais prático e eficaz de evoluir nessa vida é o conhece a ti mesmo e está lá na nossa questão 919 do Livro dos Espíritos. Porém, de vez em quando vinham umas questões meio tenebrosas. E ele falava, e aí, por exemplo, um espírito que falava assim, a humanidade irá passar a voar de um prédio a outro de 10 quilômetros de distância utilizando o pó de pirim-plim-plim. Kardec regalava o olho e falava assim, gente, será que isso é verdade? Vou perguntar para 10 médiuns diferentes, que não se conhecem. E aí um médium falava assim, um espírito falava assim, a resposta é diferente. Não é pó de pirim-plim-plim, vai usar a asa do Tim Burton. O outro falava assim, não é pó de pirim-plim-plim nem asa, ele vai utilizar as orelhas do Dumbo. O outro falava assim, gente, não tem nada a ver. A humanidade não vai evoluir, não vai voar de um prédio para o outro. Então ele via que não havia unidade naquelas falas. E que eram espíritos pouquíssimo evoluídos, porque eles estavam usando expressões, falas, termos, que têm a ver com espíritos assim de muito baixa escala, que na escala espírita ele vai chamar de espíritos brincalhões, espíritos imperfeitos, e são espíritos que estavam ali não para passar um conteúdo moral maneiro, gente boa, coisa e tal, não, ele estava ali para dar uma avacaiada, uma zoada na parada, sacou? Então o que era a garantia das fake news para Kardec? Primeiro, se não estivesse em unidade de fala,
Segundo, essa unidade de fala deveria ser das melhores referências, dos espíritos mais evoluídos. Então, se a gente quiser fazer uma breve... Isso Kardec fazia, um ponto, olha o superpoder de Kardec. Kardec fazia isso com o invisível. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer isso com as fake news, utilizando do Google, utilizando de meios materiais, livros, para poder ter acesso a isso. Então vamos supor que soltem uma informação aí, por exemplo, que a partir de hoje as televisões elas conseguem fazer com que os atores saiam de dentro da TV. Primeiro, o que a gente vai fazer? Quem são as sumidades que podem falar em televisão no mundo? E quem que constrói televisão? Vamos ver esses cientistas, quem são esses pensadores. E a gente vai comparar como que esses pensadores estão reagindo a essa informação. Se eles falarem que a galera está viajando, se a galera estiver viajando, mete o pé, Cauê, que é fake news da braba. Se esses homens e mulheres estiverem falando que esse cara está voando baixo, que o conteúdo é interessante, que realmente essas televisões vai sair gente de dentro, aí a gente pode começar a acreditar. Mas aí, Kardec não acreditava de cara. Kardec ia para um outro estágio, que era o empirismo. Eu quero observar essas paradas acontecendo. Mesa tá voando? Eu quero ver mesa voar. Estão falando aqui que mesa voa, ele fala que mesa voa, mas eu quero ver essas mesas voar. E eu quero ver essas pessoas saírem de dentro da tela. Se essas pessoas saírem de dentro da tela, tá valendo. Se essas pessoas não tiverem saído de dentro da tela, não tá maneiro. Nem tudo a gente vai conseguir ver. Por exemplo, eu não vou precisar fazer, por exemplo... Você sabia, Cauê, que a teoria da relatividade de Einstein ela começou na cabeça de Einstein e ele não tinha como comprovar de cara? É uma viagem. Einstein chegou, ele escreveu o cálculo da cabeça dele, imaginando e vendo as relações físicas que ele podia, e aquele experimento ele só foi testado muito tempo depois. Não significa que hoje, para a gente acreditar na relatividade, a gente tem que fazer o teste de novo. Da mesma forma que não significa que a gente precisa ver espírito materializado de novo para acreditar que espírito existe. A gente tem os fundamentos da doutrina construído. É só a gente estudar, mas a gente tem como ver se é fake news ou se não é fake news. Esse é um superpoder. Sim. Ó, vou dar uma aceleradinha aqui, porque eu acho que o tempo tá esgotando quase. Vamos lá. Eu falo muito, você corta, hein, Cauê? Você vai de voador em mim. Jojo, minha querida Jojo de Ângeles fala assim, mais ainda sobre esse teminha sobre heróis. O genuíno herói é de ser alguém que contribui para a construção de um mundo melhor. Ah, moleque. Ah, moleque. Oh, rapaz, Cauê, isso é frenético, né? Você vê, o genuíno herói é alguém que contribui para o mundo melhor. Essa contribuição, como somos seres encarnados, ela precisa ser uma construção só espiritual? Só Não. no campo espiritual? Não, perfeito. Toda construção espiritual, ela reflete para fora, um reflexo de nós, uma construção que pode ser vista materialmente do lado de fora. Então, por exemplo, se dentro de mim eu alimento amor, eu posso pegar uma faca e fazer, por exemplo, um jantar bom. Inclusive, peraí, rapidinho. Amor, olha o fogo aí, hein? É que eu fiz comida ainda agora, ela tem que olhar lá, porque senão vai queimar nossa comida. Você pode fazer um rango bom. Sim. Mas você pode, por exemplo, se você não alimentou amor dentro de você, você pode acabar utilizando a faca para fazer algo ruim. Então, Jesus falava, a boca fala o que está cheio o coração, não é o que entra na boca do homem, que o macula é o que sai da boca do homem. Então, o tempo todo, ele usa isso. Mas presta atenção, Cauê, por que será que nós espíritas não participamos tanto dessa construção de um mundo melhor tão ativamente? Às vezes a gente percebe que a gente é meio preguiçoso, né, Cauê? Você sente isso? Sim, sim. E os espíritos também sentiam, Cauê. Olha só essa questão do livro dos espíritos. Kardec pergunta assim, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja o dos bons? Olha os espíritos. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Então,
esse manancial que a gente recebe dentro de amor, de instrução, que os Espíritos nos dão, e que o Jesus nos traz de uma maneira não só na sua fala, mas como na sua vivência, traz para a gente uma possibilidade de sermos esses heróis que podem participar da construção do mundo. Porque o objetivo é que todos nós sejamos heróis. Jesus falava assim, ó, vós sois o sal da terra. Cauê, você faz comida com muito ou pouco sal? Eu sou uma pessoa negativa para falar de comida, mas eu acho que se eu fizesse, ia ter com pouco sal. Com pouco sal. Se você fizer um punhado de arroz, você vai botar a mesma quantidade de sal? Não. Vamos dosar a quantidade. O sal, ele é só uma pitada. E olha só o que Jesus fala. Vós sois o sal da terra. Então não precisa de muito não, Cauê. Se tivesse pouquinho, a gente já conseguia transformar bastante. Então, a gente fala muito lá em Araruama, né? A gente tem um trabalho lá que se chama Acenda Cultura e Arte. É um trabalho que a gente faz em praças públicas de levar cultura e arte, que é uma forma da gente participar da sociedade, dividindo daquilo que a gente tem de melhor. Então, a gente dá oficinas de artes de graça, tem palestras de graça, shows gratuitos, tudo respeitando a identidade religiosa de cada um. Então é uma forma da gente participar dessa sociedade, construindo ela, apontando ela para um caminho que a gente conhece e entende comumente que é o caminho do bem. E aí é uma forma da gente também sair da casa espírita e estar no mundo, contribuindo com o mundo, com o amor que a gente recebeu dentro de nós. É como se Jesus jogasse uma água e nós fôssemos um jarro e a gente precisa jogar essa água para fora ativamente, participando, por exemplo, de ações sociais importantes, de conversas construtivas que visem o bem comum. E por aí vai, né, velho? Esses dias eu estava conversando com a Thaisinha Regina, que está aqui, e estava relembrando a nossa sala de mocidade, tudo, e a gente fez uma arte na parede. E esses dias eu fui lembrar a frase, e a frase é a seguinte, descubra-se e transforma-se. Aí eu olhei, lembrei dessa frase, olhei e falei assim, nossa, ela é muito o tempo que a gente está passando hoje, né? A gente está se descobrindo em novas pessoas, para poder, estamos descobrindo como pessoa para poder nos transformar em pessoas melhores. Descobrindo as novas ferramentas que tem para poder passar a palavra do mestre. Achei bem interessante, estudando junto com o tema, essa frase. Perfeito, perfeito. Porque quando isso vive dentro de nós, a gente percebe, Cauê, um outro superpoder. Imagina, por exemplo, se você viu aquele estudo lá, você sabe de alguns exemplos que eu cito, mas, por exemplo, você imagina uma pessoa de 1,50 m. Essa pessoa é uma professora de inglês de um país muito pobre, de uma cidade muito pobre. E, de repente, um dia, ela é uma freira e dá aula de inglês. E, ao mesmo tempo, ela passa na rua, certa vez, ela é tocada ao observar como o bom samaritano ela é movida de compaixão ao ver uma pessoa com hanseníase, né? Como chamava antigamente a lepra. Mas hoje o termo certo é hanseníase. Ela pega aquele homem e leva aquele homem para um espaço onde ela pudesse cuidar. E ela passa a cuidar de muitos homens e mulheres com aquele problema, usando de um balde com pano e água. Ela remobiliza muito a cidade onde ela vivia e as pessoas começam, inclusive, que lá a maioria da população era hindu. E um belo dia, vários hindus se juntam para poder expulsar aquela freira católica de lá. E quando eles se aproximam aglomerados perto da casinha onde ela juntava muitos doentes e era ajudada por outras irmãs, o líder da revolução ele entra na frente, né? E fala assim, deixe que eu vou anunciar para ela a saída dela da nossa cidade. E quando ele chega lá, ele entra na porta e ele vê aquela mulher colocando um paninho sobre um hanseníano, sobre as feridas de uma doença profundamente contagiosa e que pode levar a vida de alguém. E aí, o homem se pergunta, será que em algum momento, se eu tivesse essa doença, minha própria família fazia isso que essa mulher está fazendo para um desconhecido?
E ele sabe que a resposta possivelmente era não. Porque os familiares naquela época largavam os seus outros familiares que pegavam a doença. Na rua, na sarjeta. Então aquele homem sai tocado e diz assim: quem quiser tirar essa mulher da sua função e expulsá-la da nossa cidade, que entre lá e faça o que ela está fazendo, pois aquela mulher é filha da deusa Misericórdia. Ele falava de Madre Teresa de Calcutá. Então veja que superpoder é esse, cara. Que superpoder é esse que consegue fazer com que essa mulher coloque em risco a sua própria vida para se dar pela vida de outro. Percebe que aquilo que é material não fala mais nela do que aquilo que é espiritual. O que grita dentro dela é a sua potência espiritual, a sua potência de amor. Isso são superpoderes. Você quer que eu conte outro caso de superpoderoso ou você quer falar outra coisa? Eu estava procurando algum comentário, mas não achei não. São só complementos da sua fala. Mas, igual o Joana Diante estava falando aqui, né? Os verdadeiros heróis, ela coloca, tipo assim, são os professores que lecionam com dedicação, competência, mesmo quando são mal remunerados. São os evangelizadores que, mesmo em tempo de pandemia, estão aí para dar as aulas virtuais, dando a cara a tapa, enfrentando esses períodos difíceis, se reinventando nesse momento tão difícil, né? Perfeito, Cauê. Perfeito. Você imagina, todos nós, de certa forma, hoje, somos super-heróis. Se você partir de um ponto de vista, é o seguinte: nós estamos isolados nas nossas casas, né? Sim. Só o fato da gente estar isolado em nossas casas, o super-herói não salva vidas? Sim. Nós estamos evitando que o contágio se dê de uma maneira muito mais acelerada. Nós agora estamos nos privando do nosso convívio social, estamos nos privando dos nossos lazeres, da nossa corridinha, de muitas coisas que a gente gostaria de estar fazendo. Tem pessoas que estão num apartamento sem varanda, tem tantas pessoas que estão assim passando por privações das inúmeras pessoas com claustrofobia, às vezes estão presos também dentro de casa. Essas pessoas, elas estão abrindo mão de algo que é muito importante materialmente para elas em pró de um bem comum. Isso é um heroísmo. Isso é um heroísmo. E o que não dizer dos trabalhadores essenciais que estão agora, nesse momento, garantindo que nós, em nossas casas, por exemplo, estamos recebendo a comida, estamos recebendo um serviço que seja outro, farmácia, que estamos recebendo, por exemplo, atendimento médico, atendimento de enfermeiro. Eu tenho uma amiga, cara, se liga nessa. Ela e o marido são enfermeiros. O filho fica morando com a avó, eles tiveram que pegar um apartamento separado, eles não podem ver direito o filho, só pelo fato que eles estão cuidando de outras vidas. Que superpoder é esse? Maravilhoso. Que capacidade de se doar é essa, né, Cauê? Exatamente. É verdade, Thaís comentou que nós, da Evangelização Espírita Meimei, estamos dando um show de evangelização virtual. Exatamente. A gente praticamente não parou com nenhum projeto que a gente tinha no nosso cronograma, tanto mocidade quanto evangelização. Então, estamos literalmente fazendo um show de trabalho. Irado, meu caro. Irado. Que mais? Se quiser, eu conto mais um caos, hein? Eu tenho um monte de caos aqui. Quer que eu conte? Tem caos maravilhosos, Chico. Peraí, deixa eu ver. Pessoal, alguém tem alguma pergunta do tema também para fazer pro Gabriel? Tinha uma pergunta, né? Tinha uma pergunta lá no Stories. Tinha uma pergunta do Stories, verdade. Agora que eu lembrei dela. Obrigado, que eu tinha esquecido de anotar. Eu lembrei dela agora, você me avisou. Quem falou? A Tereza Rocha. Beijo, Tereza, não sei se está vendo agora. Ela perguntou se em períodos como conseguir ser super-herói sem ser em período de pandemia. Todo mundo está falando de ser herói agora em período de pandemia, como salvar em pandemia e depois da pandemia. Como a gente prossegue isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender, eu acho que a gente precisa não deixar que esse tempo passe
sem que ele construa o que ele precisa construir dentro de nós. Sem se descobrir, né? Sem se descobrir, sem refletir como nós funcionamos, como nós nos relacionamos. A gente tem sem se amar. A gente tem um momento que a gente está vivendo com as nossas famílias de uma intensidade que a gente jamais viveu. E a gente está passando a sentir tanta saudade de pessoas que às vezes a gente não dava tanta importância a essas pessoas e hoje a gente está distante dessas pessoas e a falta que isso faz, né? Minha irmã apareceu aí, tem tanto tempo que eu não vejo minha irmã, a saudade que a gente sente disso, sabe? É uma necessidade desses encontros e às vezes a gente simplesmente não fala, não demonstra, sabe? Não troca, não constrói isso. Eu acho que esse é um ponto, é o do nível pessoal, do nível do relacionamento direto. E o outro ponto, Cauê, que eu acho que... E aí eu vou contar uma história, que é uma história que eu vivi lá na comunidade onde a gente trabalha como evangelizador lá em Araruama, né? Que foi uma senhora, que uma vez que eu cheguei lá, e ela estava me contando um caso. Ela falando assim, sabe, Gabriel, eu sempre ensino meus filhos que a gente precisa ajudar uns aos outros. E você sabe que esses dias chegou aqui uma prima minha, isso eu estou falando para você de uma casa sem muro, uma casa sem emboço, uma casa cheia de buraco, que os buracos são tampados com plástico para o vento não entrar. Essa família ela vivenciava a experiência de se sustentar com um barzinho que ficava ali perto. E esse barzinho era o sustento da família. Ela falava assim, você sabe, Gabriel, que apareceu aqui minha prima falando de um caso de uma menina que mora lá, que é vizinha dela, que o marido não está podendo trabalhar, ela está com 2 filhas, uma criança de 4 meses que está mamando e tomando água com açúcar. E o mais velho tem 7, está comendo água com farinha. E eles estão sobrevivendo assim porque o marido sem trabalho, eles não têm como se sustentar. Eu estou passando aqui para ver se você pode me ajudar. Ela falou assim, eu não tenho como ajudar porque eu só tenho R$50, que é para pagar a parcela da conta de luz que dá o sustento do bar, que dá energia para o bar. E aí, Cauê, essa mulher me disse que ela não conseguiu dormir e que no dia seguinte ela acordou, pegou aquele recurso, foi até a mercearia, comprou tudo que aquele recurso podia e levou até essa mulher que estava precisando. E aí eu vou te perguntar, cara, pensa que força é essa que consegue fazer essa mulher tirar do que ela não tinha para dar ao outro? Porque assim, cara, eu não sei o que é isso. Aquela mulher, ela não frequenta a casa espírita igual eu frequento, ela não estuda igual eu estudo, no entanto, ela me é muito maior do que eu já recebi em grupo de estudo. Ela tirou ao vivo. Oi? É o mesmo caso da parábola da viúva, né? Exatamente. O óvulo da viúva. E isso que você tem para o próximo. E eu acho que respondendo... Pois não, fala. E eu acho que respondendo a pergunta aí que veio, o que a gente precisa fazer dessa pandemia é entender que a gente precisa andar a segunda milha, sabe? Uhum. Se a gente acha que o amor é algo que precisa reinar mais no mundo, nós precisamos ser instrumentos desse amor no nosso ambiente de trabalho, transformando possivelmente relações dentro do trabalho para que elas sejam de mais amor, participando, por exemplo, dentro da nossa escola, em movimentos na nossa escola onde a gente possa ajudar o entorno, sabe? Quando a gente participa, por exemplo, quando a gente ajuda com que determinadas leis sejam cumpridas. Por exemplo, é um superpoder quando a gente vê uma mulher, por exemplo, vivenciando uma experiência de uma violência no relacionamento que é reincidente e a gente faz uma denúncia. Porque aquela lei que existe, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de amor da nossa sociedade que a gente conseguiu evoluir como sociedade e exercer o cumprimento dela é o amor que aquele homem precisa para ser remediado e é o amor que aquela mulher precisa para ser dignificada, reconstruída,
Sabe? Quando a gente, por exemplo, a gente tem os nossos direitos trabalhistas garantidos, aquilo já é o amor que a gente tem como sociedade de falar assim, seu José, esse é seu salário, você merece esse salário. A gente quer que esse seja cumprido, esse seu salário. Quando a gente, por exemplo, participa de movimentos dentro da nossa casa espírita, de construção ali de uma construção harmônica. Né? Por exemplo, uma atividade da sopa, uma atividade de distribuição da campanha do quilo, a gente chama aqui no Rio de campanha do quilo. Todas essas atividades aí, para o depois, né, é a nossa necessidade da segunda milha, da gente entender. Esse período agora também mostra pra gente muito que a gente não é da casa espírita, sim a causa espírita, né? A gente tem que saber separar, tipo, opa, eu não sou da casa espírita, eu frequento essa casa, mas eu sou da causa. Cauê, sabe uma das coisas que eu escutei que mais me marcou foi o seguinte. Eu escutei isso do Haroldo Dutra Dias falando uma vez. Ele falou assim, a casa espírita ou o lar evangélico, a igreja mais potente que pode ter existido na história, certamente foi a Casa do Caminho. Eram os próprios apóstolos que estavam lá. Pensa, onde está essa casa hoje? Ela acabou. Mas pensa onde está a potência de coração desses apóstolos. Eles continuam aí. Eles continuam vivos. Os exemplos de amor deles ultrapassaram as barreiras da igreja, da casa espírita e se permearam no mundo. Né? Quando a gente pensa aí em Madre Teresa, em Martin Luther King, que lutou nos Estados Unidos para conseguir participar da construção de uma lei que antes separava brancos e negros. Eles falavam, nós somos todos uma só família, precisamos de leis comuns. Olha o evangelho sendo aplicado aí, de uma maneira linda. Acho que para dar uma encerradinha, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, senão, se deixar a gente fica até mais tarde aqui. Eu separei umas 2 frasezinhas de Joângeles para dar uma encerrada no assunto, que acho que essa frase final encerra tudo e é o que fala muito. Ela fala assim, que onde quer que haja alguém preocupado em ser honesto e solidário, em construir um mundo melhor, aí se tem um herói. E ela bota uma observação ainda. Ao eleger seus heróis e modelo, pense nisso. Ao eleger seus heróis e modelos, pense nisso. Para que podamos escolher pessoas boas para seguir. Exemplo, Madre Teresa, Chico mesmo, vamos dizer, o Papa atualmente. Sim. Então a gente tem que saber olhar para a pessoa e falar assim, ela tem defeitos, mas será que os defeitos dela pesam mais que as qualidades dela? Perfeito. Perfeito, meu caro. Eu acho que é exatamente por aí. É analisando os frutos que ela dá, que a gente vai saber se a raiz dela, se a seiva dessa árvore é alimentada pelo amor, ou pelo ódio, ou pela indiferença. Quando a gente vê os frutos do amor, eles ressoam, né? É como Jesus, como a Thaís está falando, né? A gente vê os frutos dele. Então, eu acho que estamos chegando nos nossos minutos finais da live, porque daqui a pouco dá uma derrubada, né? Quero agradecer muito de coração mesmo você ter aceitado esse convite, o Thiago ter passado seu contato, adorei te conhecer. Mais pra frente eu vou te fazer um outro convite no seu privado, se puder aceitar. E em nome da Evangelização Espírita, que eu acho que a Arinha está aí, tem mais gente da Evangelização, eu quero agradecer em nome de trabalhador da Evangelização Espírita Meimei. Quero agradecer você do fundo do meu coração ter aceitado esse convite. Em nome da Mocidade Espírita, eu como evangelizador, em nome da Thaís, em nome da Marina, te agradecemos muito por ter aceitado. Eu deixo dar um beijo pro povo do lado do Jefa, que falou que quer participar com a gente. Um beijo, Jefa. E é isso. Só queremos agradecer mesmo a sua presença. E, para não faltar... Eu que agradeço. Eu que agradeço, meu amigo. Gratidão para todos vocês aí. Um beijo a Cris, a Iracema, todo mundo que está aí acompanhou, a Mari. Vi muitos amigos aí que passaram por aí. Como a gente tem um desafio, sem te desafio nada, né? Como eu fiz uma prece, sabe, de abertura, faz parte, finalizando pra gente, Gabriel. Claro, meu amigo. Vamos lá. Deus, Pai de infinito amor e bondade,
que derrama sobre nós a potência mais linda desse universo, que é a nossa capacidade de amar, rogamos a sua força para que ela não seja colocada em vão nos vasos impuros que ainda somos, e que possamos ser operadores dessa máquina que somos, podendo distribuir essa água desse amor fantástico que a mulher samaritana pôde sorver, que sejamos nós também aquele que a beba sinceramente e que as nossas mãos possam dar frutos de amor na enxada que rompe a terra, nas mãos no giz do quadro que lecionam, nas mãos que participam estendendo as atividades de rua, na padaria, nas escolas, nas ruas. Que sejamos, Senhor, instrumentos da sua vontade e que não sejamos mais tímidos, mas desperte em nós, Senhor, a vontade ativa que possa contribuir com a construção de um mundo melhor. Hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Agradecer a todo mundo que estava aqui, não saiu da live. Imensamente, com muita gratidão, eu quero agradecer a todo mundo, em nome de novo da Mocidade, em nome dos evangelizadores, Thaisinha, Marina, que está aí também, em nome da coordenação, em nome da Cristiane, que está aqui também, agradecer mais uma vez a todo mundo, e pedindo que domingo que vem tem mais uma live com o grupo de samba Os Samaritanos. Fantástico, fantástico. E quero todo mundo aqui de novo. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por vocês terem decidido ficar aqui e não ido para qualquer outro show sertanejo que tenha, ou outra live. Eu sei que está tendo várias. Foi uma noite de muito aprendizado. Vou sair daqui agora dessa live 1000 vezes melhor do que eu vim para ela. Que bom, muito irmão. Obrigado. Tamo junto. Um abraço aí, povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.